Ressurreição e Vida. Capítulo 7, parte D. O paralítico de Kiev. 8º. De início, Dmitri não pudera emitir sequer um monossílabo ao defrontar-se com o quarto enfermo que visitava. Silêncio pesado, desconcertante, seguia-se o bulício dos 3 homens e do anão, que abria as portas de par em par, a fim de permitir passagem aos carregadores do conde, e a apresentação diante do doente feita pelo ser disforme que àquele servia de criado. Visitas para vós, paizinho. Eu não queria permitir-lhes a entrada, mas insistiram. Talvez haja intervenção dos amigos espirituais nesse acontecimento, e permitir-lhes entrar. Sim, Carol. Fomos avisados ontem pelo nosso anjo-guia de que receberíamos visita significativa dentro de algumas horas. Julguei tratar-se de visita espiritual. Quem humano ousaria entrar nesse tugúrio? Mas, ei-la lá, aí está, Deus seja louvado. De quem se trata? O anão empertigou-se, qual criado grave daquele mundo estranho que se revelava envolto em mistérios ao entendimento de Dolgorukov, apresentou as visitas. O conde Dmitri Stepanovich Dolgorukov, senhor, destes domínios e seus pajens. O doente pareceu surpreender-se, pois ergueu vivamente a cabeça despida de cabelos, e os glóbulos dos seus olhos cegos, que uma membrana esbranquiçada e esponjosa recobria, agitaram-se dentro das órbitas, cujos rebordos das pálpebras já se viam corroídos pela lepra. Impressionado até a estupefação, Dmitri, amparado pelos criados que os sustinham quais muletas humanas, não conseguia despregar os olhos daquele a quem visitava, ao passo que o criado e o cocheiro murmuravam discretamente ao ouvido do amo. Retiremo-nos, excelência. Deus certamente não deseja que vos arrisqueis a mais isto. Ora sentado em primitiva cadeira de rodas, já rota e remendada, coberto com andrajos de lã e de astracã, que lhe deixavam, à porta, os corações piedosos, à beira de uma estufa que tivera outrora o seu valor artístico, mas que agora se deixava ver em adiantada ruína. Dmitri encontrava não propriamente um homem, mas farrapos humanos em decomposição pela lepra. Um monstro de pernas paralíticas, cego, leproso em adiantado grau e cujas mãos, já sem dedos, porque o mal terrível corroera as falanges, eram incapazes de algo tentar para os serviços do dono. O rosto dir-se-ia máscara diabólica, pela fealdade, pois dele desaparecera já parte do nariz, dos lábios e das orelhas, além dos supercílios e de cuja pele arroxeada e escalavrada, como se queimaduras a alterassem, destilavam matérias asquerosas, exalando desagradável almíscar, tal um suor pestífero. Com grande esforço, talvez impelido por piedoso impulso do mundo invisível, Dolgorukov proferiu em voz baixa o estribilho aprendido de Peters, sentindo algo indecifrável penetrar suas sensibilidades, aguçadas pelos acontecimentos imprevisíveis. Visito-te, Kozlovsky. Como te sentes hoje? Se te posso servir em alguma coisa, esclarece-me e serás atendido. O doente deixou entrever monstruosa crispação das faces. Era um sorriso. Dmitri compreendeu-o, e o leproso respondeu com lágrimas na voz,
em tom rouquenho devido à ausência das narinas. Deus seja louvado pelo reconforto proporcionado ao pobre e enfermo, Excelência. Agradeço do fundo de minha alma a piedosa visita que me faz, a qual recorda as peregrinações sublimes dos antigos discípulos do Cristo de Deus, que procuravam até mesmo o Vale dos Leprosos, em Jerusalém, para ali consolar desgraçados com as dádivas para o corpo e as alvíceras da Boa Nova para a redenção do espírito. Atento, Mitya dizia a si mesmo. Fala como se fora orador, assunto delicado, será filósofo? Puxemos por este desgraçado a ver até onde chegará sua miséria. Deve ser também louco. Como poderia viver assim, sem enlouquecer? Conheces, pois, os evangelhos ou a história do cristianismo do primeiro século? Continuou em voz alta. Pois falas como um pope. Sim, conheço, Excelência. O evangelho ha sido o grande esteio onde me amparo para enfrentar as desventuras. O consolo supremo das horas que aqui suporto entre o amargor da miséria, o opróbrio da doença e a solidão dos afetos. A tal ponto protegeu-me o Evangelho contra as desgraças que me atacaram, que tal como me vê aqui, assim monstruoso e sofredor, desfruto momentos de tão intensa felicidade espiritual que nem o imperador da nossa Santa Rússia, nem os virtuosos popes da nossa querida cidade santa de Kiev poderiam desfrutar nos seus momentos de genuflexão ou de colóquios com a própria consciência. Deve estar também atacado das faculdades mentais. Seu sofrimento é grande, repetiu Dmitri consigo mesmo. Enquanto possuí olhos, prosseguiu o leproso, alheio às considerações do visitante, e a dádiva da vista não me abandonara, li e reli os evangelhos, procurando assimilar a sua essência. Sobre eles, meditei até horas mortas da noite, e consegui encontrar o meio de suprir minha alma de conhecimentos bastante preciosos para me ampararem quando os olhos se apagassem vencidos pela moléstia. Li mais, avancei em estudos profundos de transcendência psíquica. Li Swedenborg, nota explicativa 75. Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Foi um filósofo místico sueco, médium de grande poder. Nasceu em Estocolmo e morreu em Londres. Teve visões, estabeleceu relações com o mundo espiritual, fazia revelações importantes e criou numerosos discípulos. Previu determinadas e importantes descobertas como a cristalografia e os seus princípios essenciais e outras. E os clássicos psiquistas ingleses que estudam e investigam a sobrevivência da nossa alma após o decesso físico. Li os filósofos psiquistas franceses e belgas que se dedicam ao intercâmbio supranormal entre os chamados vivos e as almas dos chamados mortos. Meditei por meio da leitura de jornais estrangeiros sobre os sensacionais fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte, quando as jovens irmãs Fox se tornaram intérpretes dos espíritos alados que desejaram provar aos homens a sobrevivência da alma humana, fenômenos que marcariam um período novo na evolução moral e cultural da humanidade. Li Allan Kardec, esse francês genial e eminente, recém-falecido, que soube reunir, coadjuvado por espíritos, em 5 preciosos volumes, a doutrina da imortalidade que faltava à consciência humana. Doutrina que explica à saciedade o eterno tema que preocupa nossa inteligência. Quem somos? De onde viemos?
para onde vamos? Que é a vida? Que é a morte? Por que existimos? Por que morremos? Por que sofrem uns enquanto outros gozam? E agora, que não mais enxergo, possuo para meu socorro os amáveis olhos desse abnegado jovem, que para mim lê as tentativas do nosso sábio compatriota, Alexander Aksakov, nota explicativa 76. Alexander Aksakov, 1832-1902, filósofo e diplomata russo, notabilizou-se na investigação e análise dos fenômenos espíritas. Autor de Animismo e Espiritismo e tradutor das obras de Allan Kardec para o idioma russo. Ansioso por disseminar as mesmas experiências na sociedade russa, apesar do quanto se vê repelido e ansioso por vê-las acatadas pelos acadêmicos dos nossos institutos de cultura científica. Interessado, o conde Dmitri, que jamais ouvira tal conversação e que se fatigava na incômoda posição em que se achava, cansando os servos, pediu para sentar-se, esquecendo-se de que se encontrava em visita a um leproso. Karl, o anão, correu solícito, com uma poltrona, auxiliando os criados a acomodarem o amo e declarando delicadamente: Não tenha receio, excelência. Nosso doente apenas ocupa a sua própria cadeira e o leito em que repousa. Tenho as pernas paralíticas, exatamente como tens as tuas, Kozlovsky, volveu Dmitri. Não posso caminhar. Sinto-me imensamente desgraçado por isso. Porém, dize-me onde encontraste tais livros que quem os fornece? Karl escreve aos autores ou aos editores. Confessa a minha amarga situação e solicita os livros. Soube de tais publicações graças a jornais franceses, ingleses e alemães que Karl costuma obter. Recebo, pois, até de particulares, ingleses e franceses, revistas e jornais de assuntos psíquicos, livros, magazines, cartas confraternizadoras, que são outras tantas teses a ser estudadas, etc. E também escrevo crônicas para os mesmos jornais, ou antes, dito-as para Karl escrever. E assim tenho aprendido. Excelência, que se sou o monstro que aqui está, é que tenho vivido outras existências corporais neste mundo. Vivi outras vidas no pretérito, durante as quais errei, cometi crimes contra a sociedade e as leis de Deus. E agora, assim prisioneiro, tolhido nas atitudes por ter abusado da liberdade própria de cada indivíduo, expio o passado, para expungir da consciência a mácula desonrosa das infrações de outrora. Compreendi que este jovem Karl, enjeitado, recém-nascido, à porta de minha antiga loja de drogas e por mim criado com desvelo, educado com ternura pelo meu coração, que não conhecia o sentimento paterno, foi cúmplice dos meus desatinos pretéritos, em outra vida planetária terrena, espiando e reparando por sua vez, agora a meu lado, os débitos adquiridos então. E, igualmente, estou compreendendo que Vossa Excelência, Senhor Conde, a quem não posso enxergar as feições, perdão para a ousadia da revelação, também fez jus, na presente ou em outras vidas passadas sobre a terra, a penalidade que no momento o detém prisioneiro de uma paralisia que zombou de todas as possibilidades havidas na ciência para desaparecer. Não obstante, tal como me vê aqui, repito, sinto-me feliz. A doutrina da imortalidade arrebata o crente para ideais elevados, ensinando-o a enfrentar os acontecimentos da vida, sejam os mais melindrosos
por um prisma diverso daquele que os outros homens adotam. Sim, sou feliz, porque resignado à minha condição e certo de que possuo uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, a qual progride e se eleva no carreiro da eternidade, para a glória de uma felicidade imprevisível. E que essa mesma alma, ao decesso desse corpo, que sinto apodrecer enquanto o habito, estará linda e aclarada pela experiência educadora, louçã e sorridente, entoando hosanas a Deus por esta bendita expiação que me está redimindo por meio de angústias inconcebíveis a outrem. Excelência, já ouviu falar da reencarnação? Pois é sublime lei da criação que opera a reeducação das almas culpadas. Hoje, sob o acúlio da dor, depois de benemérita iniciação sobre as páginas daqueles códigos brilhantes já citados e das meditações e dos raciocínios a que a mesma iniciação arrasta, despertou em meus refolhos psíquicos uma poderosa faculdade, o sentido íntimo. E este sentido afirma, prova-me, que vivi resplendente de poderio sobre o trono da Rússia em passada etapa reencarnatória. Fui Ivan o Terrível, aquele imperador sem entranhas na nossa pobre e heróica pátria, que semeou desgraças e sangue, desesperações e morte, do alto daquele trono que aviltou com as crueldades que sem cessar praticou contra seus súditos. Aterrorizados, os criados de Dmitri persignaram-se a tremer, ao passo que este, muito pálido, a voz alterada pela emoção, retorquiu chocado, e Karl escrevia sobre uma mesinha baixa, não parecendo ouvir o discurso de seu pai adotivo. Mas nosso antigo imperador Ivan, o Terrível, estará detido até hoje nas profundezas dos infernos, se é verdade que possuímos alma imortal, e segundo informam os servos de Deus, isto é, nossos santos monges de Kiev. O orador sorriu como da primeira vez. E os nossos santos monges de Kiev afirmam a mais convincente verdade, que jamais saiu de suas bocas. Porventura, não é inferno viver uma alma que conheceu as glórias do poder, os caprichos do amor, o triunfo das paixões, os regalos da fortuna, a fascinação das turbas prostradas aos seus pés, os gozos vis da soberania cruel? Não é inferno sentir-se essa alma, depois, na dobagem dos séculos, retida numa cadeira de rodas, prisioneira de si mesma, votada ao mais contundente abandono pelos próprios, a quem amou, envolta em miséria sem fim, sentindo minuto a minuto a lepra corroer-lhe as carnes, devorar-lhe os olhos para torná-los cegos, destruir-lhe as mãos que outrora foram homicidas para aprofundar as suas mesmas amarguras, soltar-lhe os dentes para detalhar o martírio e a fealdade, deformar-lhe o rosto para torná-lo monstruoso como o próprio caráter com que outrora delinquiu, reduzindo-o a este montão de escombros deteriorados, repelentes até para si própria? Já imaginou, Excelência, porventura, o infernal suplício daquele que não possui mãos para os próprios serviços? Pois eu não as possuo mais. Sabe, Excelência, como poderei ingerir os alimentos se por algum motivo Karl, meu anjo bom, não está mais presente para nos levar à boca, também já aviltada, porque sem o paladar? Pois faço como o faz o animal, como fazem os cães do vosso canil e os cevados das vossas pocilgas.
Cal deixa-os aqui, os alimentos sobre esta mesa, ao pé de mim. Se advém um apetite incontrolável, tateio ao acaso e os toco destas mãos. Deponho o rosto envelhecido sobre o prato e vou retirando com a boca os bocados dos mesmos alimentos. Dmitri tapou os olhos com as mãos finas e bem tratadas, que se crisparam, revelando emoção insólita, e a custo sofreou as lágrimas que ameaçavam jorrar, para que o leproso não percebesse que chorava. Os criados, com os olhos arregalados pelo assombro, retiraram-se da sala, postando-se no alpendre da entrada. Cal continuava escrevendo, indiferente ao que se passava. E Kozlovsky prosseguiu. Não será, porventura, sentir-se retido nas entranhas dos infernos o coração que, como o meu, amou loucamente uma mulher, da qual fez sua esposa, por quem daria o sangue das próprias veias e a vida, mas que, ao adoecer, viu-a fugir de si, apavorada da sua enfermidade e da sua presença, e a qual obrigava a voltar ao lar pelas autoridades judiciárias para tratar do esposo desgraçado, que sou eu, tendo em vista que, como ele estaria contaminado pelo mesmo mal, preferiu matar-se para se livrar dele, a vir a ter de suportá-lo? Porventura eu, que fui Ivan IV, o terrível, não estarei ainda hoje nos infernos, quando irremediavelmente cego, impossibilitado de enxergar, até mesmo os alimentos de que me nutro, a ver se não haverá ali a deterioração, nem mesmo a piedade consoladora de um raio de sol na primavera, posso, no entanto, ver durante horas e dias consecutivos. A única coisa, excelência, é que dado aos meus olhos enxergar. A alma conflagrada da mulher amada, enlouquecida nas ânsias advindas do suicídio, a vagar por entre gritos e blasfêmias pungentes, por esta mesma casa onde habitou e foi feliz ao meu lado, e a me suplicar perdão, a me rogar socorro para suas desgraças, por venturas maiores do que as minhas, porque não encontra nem asilo, nem refúgio, nem consolo, nem alívio em parte alguma, como suicida que foi. Ao passo que eu possuo a coragem da fé que deposito no amor do Criador e no destino da minha alma? E que fazes então, desgraçado? Que fazes quando semelhante tortura que os infernos esqueceram-se de inventar te enlouquece a mente? Bradou Dmitri, banhado em lágrimas. Que faço? Que faço? Volto-me para Deus, Barini. Oro, suplico a clemência dos céus para ela, 100 vezes mais desgraçada do que eu, porque eu, excelência, possuo o tesouro de uma certa inabalável na misericórdia do Altíssimo, certeza que me consola e revigora para levar até o final a humilhação da minha vergonha de alma culpada que se arrepende, ao passo que ela nem mesmo acredita em si própria, na existência da própria alma em atribulações, pois supõe-se viva a debater-se em insondáveis pesadelos agravados pela minha presença. Sim, Ivan, o terrível, sofredor, degradado pelos próprios crimes pretéritos, cujas repercussões expiatórias o perseguem há 3 longos séculos. Reduzido ao mais trágico e mais sórdido nível social existente sobre a Terra, mas arrependido, certo do seu passado reencarnatório, absolutamente certo e confiante na justiça do presente, esperançado na reabilitação por meio da dor e do trabalho, para a situação condigna no futuro. E resignado aos complexos da atual situação, ao compreender que, sendo alma imortal,
destinada à ininterrupta quão gloriosa ascensão para o melhor, à procura da perfeição, será necessário que sofra, que chore, que se submeta e humilhe, para aprender que a lei promulgada para as diretrizes das almas filhas de Deus é amor a Deus e ao próximo, caminho de luz que um dia o alcançará a dignidade da união com Ele, o Absoluto. Ao se retirar, já no portão, onde um grupo de curiosos estacionava, admirado de que alguém, e especialmente um Barini, visitasse aquela casa considerada sinistra, Dmitri sentiu que o anão introduzia sutilmente um papel dobrado no bolso da sua pelisse. Por sua vez, perturbado com o que acabara de se passar e sem poder conter as lágrimas que teimavam em lhe anuviarem os olhos, o antigo oficial de Hussards, já acomodado no trenó, retirou da carteira 2.000 rublos, deu-os ao interlocutor e exclamou discretamente: não deixes faltar a Kozlovsky, e a ti nada do que precisardes. Providenciarei roupas e agasalhos para vós ambos. Mandarei reparar vossa residência. Procurar-me na mansão do Parque Azul se algo necessitardes. Procura-me sem receio. Eu voltarei. Depois, já a caminho, examinou o papel. Era a relação dos livros, dos jornais e revistas de assuntos psíquicos impressos no estrangeiro, que ele, Karl, conhecia, e nomes e endereços de personalidades da ciência que cogitavam das experiências espíritas, experiências que permitiam o intercâmbio com o mundo invisível. Dolgorukov tornou a dobrá-lo, guardando-o cuidadosamente na carteira.